boa noite. Estou aqui chegando para a nossa live especial da noite de hoje. Fico agradecida que todos venham para um tema que é a minha paixão, né? Eu entrei em contato com a psicologia transpessoal no meu primeiro ano de faculdade e para mim foi uma coisa muito enriquecedora. E conhecer essa teoria do Stanislav Grof, para mim, foi uma virada, uma mudança muito grande de vida, né? Mas essa é uma live muito importante, esse é um tema extremamente importante para nós, né? Que lidamos com o desenvolvimento humano e em especial com estados, né, de consciência ampliada, né? Eu vou começar então dizendo que estado holotrópico é um nome que foi dado pelo psiquiatra tcheco Stanislav Grof aos seus estudos, né, de ampliação da consciência. O Grof ele nasceu em 1º de julho de 31, ele é vivo, tá velhinho, é uma pessoa de luz, né, muito maravilhoso. Ele se formou psiquiatra aos 22 anos e em 1956 ele fez os primeiros experimentos da vida dele como médico psiquiatra usando o LSD. Por quê? Porque ele estava muito insatisfeito com os padrões da medicina da época. E a busca dele para um tratamento mais humanizado, para poder entender as psicoses e os problemas, as psicopatologias, né, foi quando surgiu, né, o LSD e ele fez uma experimentação nele próprio. E ele teve uma experiência que ele chamou de luminosa e que mudou toda a vida dele. Grof se dedicou uma vida inteira para estudar os estados ampliados de consciência, que depois ele, junto com a sua esposa na época, Christina Grof, chamaram de holotrópico. Por que holotrópico? Porque holos é caminho, tropein é holos é o todo, tropein é o caminho. Então é um caminho em direção ao todo, que é guiado pela respiração. Por que eu me encantei com esse trabalho na época? Porque quando eu estava começando a psicologia, eu já estava começando um processo forte de emergência espiritual. Emergência espiritual é um nome também cunhado por Grof e pela maioria dos psicólogos e psiquiatras que trabalham com estados ampliados de consciência, para aquele momento na tua vida, daquele chamado, sabe? Aquele chamado que vem com muita dor, com muita confusão, é aqueles momentos de crise, aqueles momentos em que você de repente perde um emprego. Para mim, no caso, eu tinha, logo depois, quando irrompeu a emergência comum, né, forte mesmo, demorou alguns anos, mas foi quando várias coisas aconteceram e eu perdi um emprego de 20 anos. Aquele emprego que você imaginava ganhar festinha de aposentadoria. Pois então, antes disso acontecer, o presidente na época me mandou embora e aí eu entrei. Já tinham vários processos sendo encaminhados, casamento que tinha terminado, filhos e tudo aquilo. Então, esses são momentos da nossa vida de chamado. E é o que eu costumo falar, são aqueles momentos de muita dor, que você, ao invés de ficar sentindo a dor, reclamando ou sofrendo, você tem que pedir ajuda. Você tem que procurar entender a razão dessa dor na sua vida. Quando a gente tem o nosso mapa astrológico, a gente tem o nosso roteiro de vida. O mapa é o nosso roteiro de vida. A gente nasce com uma proposta de ser. E a gente tem essa proposta de ser para ser vivida, para ser experimentada, para que nós possamos um dia chegar ao nosso retorno, voltar à casa do Pai, voltar ao nosso centro. E o Grof chamou essa conexão com o divino de curador interno. Jung chamou de self, né? O Curso em Milagres chama de Espírito Santo, e a gente tem dentro de nós essa fonte de sabedoria, essa fonte que vê a vida de uma forma diferente do ego. Então, você ver a vida dentro de um estado holotrópico, ou seja, você colocar o teu curador interno no centro de comando das suas decisões, você vai estar dando muito mais poder de decisões sábias para os nossos conflitos, para as nossas dificuldades da vida diária. Então, nós vivemos em um mundo em que o nosso sistema de pensamento, ele é totalmente inconsciente. Então, quando a gente entende o que é um estado holotrópico, ou seja, um estado ampliado, aquele em que o ego
não interfere, não é que ele deixa de estar presente. O estado holotrópico, você tem consciência de que há uma fala, o ego está no comando, mas você tem aquela conexão com Deus e aquela certeza, né? Uma das características de um estado ampliado de consciência ou de um estado holotrópico é que você tem consciência da sua fonte divina, do seu amor, da sua sabedoria nata. Porque o humano, né? O ser humano, ele tem por característica própria, inerente à psique, porque Deus está na nossa psique. O curador interno é a nossa conexão com o nosso divino. Então é inerente a gente buscar essa transcendência. Grof está desde 56 estudando esses estados de consciência. E é aquela figura, aquela pessoa que com certeza daqui 200, 300 anos vai ser estudado pela psicologia como um grande visionário, como uma pessoa que conseguiu trazer a capacidade de uma cura profunda, simplesmente você acessando esses estados de uma maneira simples e segura, que é pela respiração. Então, essa hiperventilação, que é a hiperventilação que te leva a esse estado ampliado de consciência, dentro dessa metodologia, dessa técnica que o Grof criou, né? Então, hoje, eu estou vendo aqui todos os meus amigos da pós entrando, fico muito feliz aqui, Lígia Esplendor, uma outra pessoa maravilhosa, Paula. Muito obrigada por estarem me prestigiando aqui nesse momento em que eu quero trazer para você por que a astrologia é fundamental nessa parada. Porque a astrologia, ela vai trazer para você esse roteiro. E você vai respirar esse roteiro, você vai viver esse roteiro. Quando você passar por exemplo, um estado ampliado de consciência, uma conexão, isso está no seu mapa de alguma maneira. Então, quando a gente tem esse conhecimento e quando a gente sabe quais são as experiências que nós temos na nossa programação interna, fica muito mais fácil a gente dar compreensão, a gente integrar esses estados ampliados quando eles acontecem. Muitas vezes a gente chama esses estados, quando eles emergem de um momento em que não é um momento natural, muitas vezes a gente está na vida comum, né, na vida do nosso dia a dia, da nossa realidade consensual, se emerge um chamado desse, o que é que você sente? Você sente como loucura, como inadequação, como sofrimento, como perda, como rejeição. E isso muitas vezes é agravado por feridas profundas que estão aqui para serem curadas. Então, o Grof, ele fez todo um mapeamento das possíveis experiências de estados ampliados de consciência que a gente vive, na época quando ele fez as pesquisas pelo LSD, e depois de que foi proibido, ele acabou indo viajar o mundo, buscar a sabedoria oriental nas respirações, nas práticas. Ele se baseou muito na hiperventilação budista, com músicas xamânicas, com músicas evocativas, para substituir aquela química. E a gente consegue, pela respiração, ter a mesma ampliação que aquela química forneceu para ele na época que ele iniciou essa pesquisa. Por quê, gente? Aí esse assunto, olha, esse assunto é muito incrível e às vezes eu posso ir viajando de cá para lá, mas vou estar colocando aqui algumas coisas importantes também. Porque a transcendência, como eu disse, é uma necessidade humana. Muitas vezes, quando o seu mapa está tenso, com planetas que causam tensão, seja nos luminares, seja no Mercúrio, que é o seu plano mental, se de alguma forma o seu mapa indica complexidades, né, que você não está dando conta de viver, que você não está conseguindo integrar na sua vida, você busca muitas vezes escapismos, porque a gente tem lá no signo de Peixes, no Netuno, a tendência a buscar outras vias mais fáceis, mais acessíveis para você viver essa transcendência, não tão saudável, né? Porque você vai fazendo esse caminho e você vai percebendo que esse caminho é um caminho sem volta. As drogas que te levam às nuvens não tem paraquedas, né? Então é mais fácil você trabalhar com esse conteúdo interior de uma forma mais segura, mais estruturada, com pessoas para te ajudar, usando a respiração para conseguir esse caminho, como outras técnicas também. Você também consegue entrar em estados luminosos pela meditação, você consegue
contemplação. Existem várias formas de você entrar nesses estados holotrópicos, né, ou estados ampliados de consciência. Antigamente se falava alterados, mas não são alterados, são ampliados. Por quê? Porque se rebaixa o domínio do ego, né? Então, mesmo que você queira, você não deixa o ego comandar a sua vida. Quando você dá permissão ao seu curador interno de falar para você, de trazer para você o que precisa ser curado, e que você pode externar isso com segurança, com pessoas que estão te acolhendo, que estão te permitindo expressar isso, você acessa a sua cura. E nós estamos falando aqui de autocura, né? A minha principal proposta nesse trabalho é a rota de cura do curador, porque não existe ninguém que ajude outras pessoas a se desenvolverem ou a conseguirem esse caminho de cura. Nós somos apenas facilitadores. Nós temos que fazer o nosso processo de autocura. Então, todos nós que somos terapeutas, que trabalhamos de alguma forma com o ser humano, temos que estar aparelhados, temos que estar amparados para a gente acolher essa dor, que é a nossa própria motivação para fazer a diferença no mundo. Deixa eu ler o que a Rita escreveu aqui. Ano passado tive 2 perdas em 4 meses. Meu pai, de repente, meu irmão de Goiânia, descobriu um câncer terminal. Não tive tempo de chorar a perda de meu pai, meu companheiro de jornada. Sim, Rita, nós já falamos algumas vezes pelo direct, né? Você já me contou esse desafio teu. E certamente, Rita, essas perdas te levaram a cutucar nas suas feridas mais profundas, né? Nos sentimentos de perda, nos sentimentos de abandono, porque a morte, na verdade, é o abandono, né? O outro nos deixou, ele foi embora, e a gente acaba sentindo isso como às vezes como abandono, às vezes como traição, e isso, na verdade, depende do que o seu roteiro, do que o seu mapa está dizendo. Quando a gente passa por experiências desta natureza, a gente está passando por quase certamente por trânsitos de Plutão, né? Que é o senhor da morte e da transformação. Rita, com certeza, voltar à vida, essa é a grande charada. Você conseguir transitar do luminoso para o profano. Né? E muitas vezes a gente consegue essa integração em ritos, né? Em rituais religiosos. Por exemplo, as religiões de matrizes africanas, elas têm essa tecnologia do sagrado. Groff chama esses rituais, né, religiosos como tecnologia do sagrado. A gente não sabe por que funciona, mas funciona. É aquela sabedoria que vem inata ao ser humano, inata às pessoas que têm essa conexão muito forte com o divino. Então, os estados holotrópicos, eles estão presentes na nossa vida. E em alguns momentos da nossa vida, esses estados acabam vindo naturalmente. Uma idade muito comum de você passar por uma experiência nesse sentido é a idade em que Saturno faz o seu retorno, os seus 29, 30 anos. Você acaba tendo esse questionamento, você acaba olhando para dentro e se sentindo preso, se sentindo de alguma maneira confinado, né? Hoje, provavelmente, não vai ser possível eu entrar nas matrizes perinatais. Fica para uma próxima live em que eu vou detalhar para você como no mapa astrológico a gente pode até mesmo antever que tipo de experiências emergirão, por exemplo, numa sessão de respiração holotrópica, dependendo não só do conteúdo do mapa astrológico, mas também das progressões, que é o movimento desse mapa internamente, que é aquele sentimento interno, a circunstância interna da pessoa, como também as circunstâncias externas, que são os eventos, né, externos a nós. Então, nós precisamos conseguir conciliar esse sagrado e esse profano. Quanto mais a gente conseguir viver essas experiências, integrá-las na nossa vida diária, mais felizes nós seremos, mais saudáveis nós seremos mentalmente, psicologicamente, porque nós estamos vivendo com as barreiras da Matrix. Nós vivemos num mundo em que nós estamos enclausurados no sistema de pensamento do ego, que é projetivo. Né? Imagina você, quando a gente era criança, eu me lembro de situações, e até mesmo eu com os meus filhos, muitas vezes aconteceu isso. Imagina você, uma criança, tá andando, ela bate na parede ou ela cai.
né? Aí o que que os pais fazem, ou as pessoas da família fazem? Vai lá, bate na parede, bate no objeto que estava na frente da criança e que impediu e que ela caiu, transferindo para o objeto, para a parede, a responsabilidade daquela queda. Então a gente vai desde cedo aprendendo a projetar, a colocar do lado de fora as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas dúvidas. E a gente ainda vai lá, bate, né? Parede feia, mesa boba, né? Por que fez isso com o neném? E a gente vai aprendendo e a gente vai generalizando, porque a gente aprende que a gente caiu não foi porque as pernas ainda estão fraquinhas ou porque a gente bobeou e de repente aconteceu de cair ou se machucar. Então a gente não deve fazer isso com os nossos filhos, né? A gente não deve transferir para o lado de fora a responsabilidade que é do lado de dentro, mas é assim que a gente funciona. Então, quando a gente começa a conseguir versar, viajar nesses dois níveis de consciência, nós começamos a tomar melhores decisões, nós começamos a parar de seguir o sistema de pensamento vigente e vamos perguntar, vamos meditar, vamos olhar nosso mapa, vamos entender, né, o que Saturno está querendo dizer, quais são os confinamentos, quais são os medos, quais são as culpas e aonde ela está na nossa vida, né? Quais são os planetas que estão interagindo e trazendo esse tipo de sensação? Porque quando a gente for ampliar isso numa meditação ou numa relação ou até mesmo um workshop de respiração, a gente vai ter muito mais possibilidades de compreender da onde vem aquela experiência. Porque muitas vezes você tem a experiência, mas você não sabe aonde aquilo está impactando no seu mapa, na sua vida. E eu me apaixonei pelo Grof desde sempre, né? Porque tudo que fala que a astrologia tem validade, a astrologia ajuda, para mim gera muita credibilidade. Por quê? Porque eu sei que a coisa funciona. E o Grof, na época em que ele começou a viver, né, a reconhecer com seus pacientes esses estados holotrópicos de consciência, ele procurou dentro da psicologia ferramentas que pudessem dar diagnóstico, que pudessem ajudar a interpretar. Não existe essa intenção de interpretar uma experiência holotrópica, não está dentro da metodologia ou da intenção dele interpretar, mas da recognição. Quem sabe você compreendendo isso desta forma, você consiga integrar melhor a experiência. E a única ferramenta que ele encontrou e que pôde dar para ele o sentido real daquela experiência foi a astrologia. Tanto que ele trabalhou a vida inteira com o Richard Tarnas, que é um astrólogo que viveu profundamente a astrologia e os estados ampliados da consciência. Então, o Grof, quando ele começou a fazer esse mapeamento da psique, do cérebro, de todas essas experiências, ele dividiu as possíveis tipos de experiência que a gente vive nos estados ampliados de consciência, né? Depois que ele enfrentou toda a resistência científica da época, a proibição da LSD, a luta, né, pela nova psiquiatria, então ele foi, como eu disse, buscar novas opções. Então ele teve encontros com Jung, com Campbell, com Capra, com Krishnamurti, muitos outros, e fez muitas pesquisas nas religiões e culturas orientais e tribais. E ele baseou-se então na hiperventilação budista. No começo também usou um pouco de imaginação ativa de Jung e depois ele viu que não precisava. Bastava colocar as pessoas para respirarem e bastava dar a ela o contexto seguro de profissionais que vão estar ali respeitando aquelas manifestações para que elas possam ser expressas e a respiração como um combustível para que isso possa acontecer, né? Então isso daí foi uma proposta para conseguir entender esses estados holotrópicos, e sem contar também que ele pesquisou todos os outras técnicas que a gente sabe que existe, como a gente tem a ayahuasca, a gente tem várias outras tecnologias que levam a esses estados ampliados de consciência também, que não vou entrar aqui na live, porque senão não acabo ela, né? Uma coisa muito interessante, né, do mapa astrológico que a gente tem, às vezes quando eu pego esses mapas que tem grandes formações, né? A gente tem alguns mapas com formações em cruz, né? Que são 4 quadraturas e tem as oposições que acontecem entre essas quadraturas.
E são ângulos tensos, ângulos de 90 graus, que cada planeta a pessoa vai vivendo de crise em crise. Muitas vezes essa pessoa sozinha, ela não dá conta de enfrentar essa necessidade de cura interior. Ela se propôs a uma vida de muito desafio. E é importante que ela consiga, né, buscar essa ajuda, que ela consiga respirar para diluir isso, dissolver. Tem até um texto que eu escrevi que chama Respire a sua dor, né, transforme e alinhar. Muitas vezes a respiração ela vai promovendo alívios, né, de tensões que a gente tem fisicamente. Muitas vezes você cria uma doença para poder, de alguma maneira, trabalhar aquela inconsciência. Porque a doença é a inconsciência de alguma dor que você tem, de culpa, medo, algum sentimento que precisa ser perdoado e curado. E aí você transforma aquilo numa doença. Aí se você está carregando o peso do mundo, você tem problema na coluna, né? Quando você muitas vezes não consegue digerir, né, não consegue ter congruência entre aquilo que você acredita na sua vida e aquilo que você está vivendo, você começa a ter problemas de estômago, porque você não consegue muitas vezes digerir aquilo que você está tentando compreender, porque a gente não entende uma coisa muito simples, que aí o Curso em Milagres ajuda muito a gente a entender o quanto que nós precisamos perdoar das situações desafiadoras que a gente vive, né? E não é perdoar uma pessoa, muitas vezes é perdoar uma situação, um momento de impotência, né? Quer ver momento de impotência? Trânsito de Plutão. Trânsito de Plutão na tua vida te coloca completamente impotente. Você olha para a situação e você não tem o que fazer a respeito dela, a não ser olhar e ver por que eu criei essa situação, por que isso está no meu roteiro, né? Então é importante você observar, né, como que está a tua saúde, né? Quais são as manifestações físicas, fisiológicas que você está tendo. E aí, dependendo do sol da pessoa, ela vai canalizar isso para o seu ponto de somatização. Eu já fiz uma série de lives aqui também falando sobre os pontos de somatização dos signos, né? Cada um acaba tendo a sua via de escape. Então, é importante, assim, o que é que você precisa perdoar para poder aliviar esse ponto de somatização que você tem, né? Até mesmo perdoar a própria manifestação, no sentido de compreender que ela está aí por um motivo simples, que você esqueceu que dentro de você tem um curador interno poderoso, que é capaz de fazer você olhar para essa realidade e desfazer essa realidade. Então, a gente tem que ter essa capacidade. Nas lives de quinta-feira, eu sempre coloco, né, que a gente tem que ter essa capacidade de ir para o holotrópico, perguntar para Deus, perguntar na nossa meditação, para o nosso curador, que caminho tomar. Mas vir para a vida prática e fazer aquilo acontecer. E olhar para a vida com mais serenidade, com mais calma, com mais confiança de que tudo está sempre certo. Porque até a experiência difícil que você está passando porque tem uma aprendizagem ali. A hora que você conseguir entender qual é a aprendizagem e que você conseguir perdoar a situação, ela some. E aí é o que a gente fala, né? É o que o Curso em Milagres fala, né? Não existe um prazo para nenhum milagre acontecer na nossa vida. Ele pode acontecer num instante, porque esse instante é o instante do insight, né? É um instante daquele, putz, cara, é isso. Nossa, não, era isso que eu vivi, né, nessa situação. Foi por isso que essa situação desafiadora veio para minha vida. E aí a gente acaba conseguindo transformar, transcender aquele obstáculo e ganhar o quê? Qualidade de vida. Mesmo no sonho, mesmo no mundo hilotrópico, porque é holotrópico, que é a mente em direção ao todo, e hilo, que é o centro, né? Que é a vida cotidiana, é a realidade consensual. Além das experiências físicas que a gente pode ter, né, com a respiração holotrópica e com o acesso desses estados ampliados de consciência, a gente tem as experiências biográficas. Então são aqueles momentos em que
a gente acaba tendo a lembrança, né, de situações da nossa infância, do nosso passado, né, e que traz para a gente muitas vezes a oportunidade de reavivar algum sentimento que lá atrás não ficou resolvido, um momento em que você pode de repente encontrar com seus pais falecidos, pedir perdão, agradecer por tudo, as coisas que a gente não teve a oportunidade de dizer na vida enquanto estávamos juntos. Então, até mesmo numa meditação você pode passar por experiências assim, né? E além das experiências biográficas, o Grof mapeou as experiências holotrópicas em matrizes perinatais, porque acredite você se quiser, nós morremos e renascemos várias vezes na nossa vida. E o parto, né, para quem está grávida ou para quem conhece alguém grávida e que está vendo essa live depois quer compartilhar com essa pessoa, é um momento muito importante. Porque um trauma do nascimento é uma morte para o plano espiritual e um nascimento para a vida aqui. E muitas vezes situações dramáticas de parto podem reverberar na vida desse adulto. Então, o melhor parto é aquele parto natural, é aquele parto que você acaba tendo essa relação com a criança. Muitas vezes experiências dolorosas no parto ou partos que tiveram trauma vão gerar problemas emocionais e psicológicos nessa pessoa na sua vida adulta. Então é muito importante, né, que essa gestação seja uma gestação que tenha amorosidade, que tenha aceitação. É lógico que a gente está falando do ideal, né? Então o ideal é que a gente possa realmente ter uma relação de maternidade saudável para que aquela criança venha ter uma vida também psicológica saudável. Mas as matrizes, elas têm por si muita coisa para falar, né? Eu só vou falar a relação das matrizes e depois a gente faz uma outra live para falar especificamente dela. A matriz 1 é quando o bebê está ali naquele momento da concepção, né? Que ele está lá no útero da mãe e que tem todo um espaço infinito, né? Que ele é mínimo, ele é uma célula, ele é um embrião, né? Então ali ele está vivendo uma experiência oceânica, uma experiência de integração cósmica. Então as experiências com Netuno no mapa da pessoa vai dizer como é que de repente foi até essa relação dessa criança no seu momento de concepção, né? Então essa relação de Netuno no mapa vai dizer como é que ela percebeu esse momento. A matriz 2, ela tem a ver com aquele momento em que a criança já cresceu, né? O bebê já está ocupando todo o útero e ele já começa a encontrar com os limites que aquela barriga tem. Então, imagina, qual é o planeta que nos dá limites? Qual é o planeta que nos coloca a contenção? Saturno. Então, Saturno é o planeta que vai dizer o que são as experiências de matriz 2, que é aquele momento em que o útero começa a contrair. Então, aquele sensação de morte, né? Não há luz no fim do túnel. Então, aquele sufocamento sem uma expressão de saída. E a gente vive isso na nossa vida, né? Olha para a tua vida e veja em que momentos você não se sente assim. Em que momentos você não acha que você, né, não tem saída, encurralado. Então, essas são experiências de Saturno e tem muito a ver com Saturno do seu mapa, ou Saturno em trânsito, ou progressão de Saturno que você esteja vivendo, né? A matriz 3 já é uma sensação de morte, mas com uma luz no fim do túnel. Então, são momentos de grande batalha na nossa vida. São momentos em que, na barriga da mãe, o bebê já começa a ter muito mais força nas contrações, começa a ter muito mais a influência e a sensação de que realmente ele não cabe mais ali. Então, é uma sensação de opressão total, de morte e sufocamento. E aí, essa luta pela vida, né? Em que momentos que você não se sente assim? Que você não está batalhando, que você não está ali vivendo uma guerra emocional, uma guerra diante dos teus conflitos, das suas dificuldades? Em que momento que você se sente impotente, que você não sente, não vê na alternativa, né? Que momentos são esses? Isso tem a ver com Plutão.
né? Então, Plutão é o planeta que nos coloca nessa sensação de total impotência. Porque é nesse momento de impotência que você vai se abrir. É nesse momento de impotência, total impotência, que você vai olhar para essa tua força interior, que você vai pedir ajuda ao seu curador interno. E essa ajuda pode muitas vezes vir por uma emergência espiritual, por uma sensação luminosa, por uma saída do corpo, por uma projeção astral. E às vezes por crises. É quando você perde um emprego, ou você perde um relacionamento, ou você perde um amigo, como no caso da Rita, que perdeu pai e irmão no mesmo tempo. E isso desencadeia um processo de autocura. Então essas perdas, elas estão vinculadas ao nosso processo de autocura. E na matriz 4, que é o parto propriamente dito, que é quando você realmente ali já lutou tudo que você tinha que lutar, já está quase no fim do round das suas forças, vem Urano, que é o planeta da expansão da consciência, é o planeta que é a oitava superior de Mercúrio, e esse Urano traz para você a libertação. Né? Então essa libertação, essa soltura, né? Depois de tanta luta, tanta batalha, né? Depois de viver todos os limites e todas as constrições, você efetivamente se liberta. E então, gente, é isso. As matrizes perinatais são portais para a nossa transcendência, para a experiência com o que Grof chamou de experiências transpessoais, ou seja, porque até Saturno a gente está lidando com a experiência do limite humano. E toda essa sensação psicológica que o bebê passa na barriga da mãe, que é o confrontamento com a morte, elas são portais para que na vida da gente a gente tenha a capacidade de transcender. Né? E aí nessas experiências transpessoais ele recebe relatos de pessoas que têm união cósmica aí pela fusão, né, de Netuno, né, essa conexão profunda e luminosa, né, com a espiritualidade, muitas vezes visão de anjos, de mestres ascensionados, comunicação com essa parte espiritual e como se diz, muitas vezes até receber mensagens para a sua própria missão. E as experiências transpessoais também, elas trazem muitas vezes a conexão com a própria terra. Uma vez, eu me lembro que numa das minhas respirações, eu tive uma sensação que eu era um peixinho. Né? Gente, eu respiro na verdade, eu respiro desde que eu nasci, né? Mas eu faço respiração holotrópica desde 98. Desde que o Marcos Vinduzek, que foi o meu psicólogo, que outro dia até fez uma live aqui comigo, foi dar uma palestra na faculdade e ele começou a falar de tudo isso que eu tô falando pra você agora. E eu fiquei alucinada. Eu falei, eu quero mais, porque eu tava cheia daquelas histórias todas da psicologia, dentro daqueles padrões, né? Que categoriza, e eu até tava fazendo terapia com base psicanalítica, mas não tava dando conta das minhas loucuras, né? Quando eu escutei o Marcos falando de tudo aquilo, eu falei, gente, eu quero aprender esse negócio aí, eu quero saber, eu quero fazer isso. E eu estava em depressão na época, né? Eu estava passando por um processo muito difícil dessa abertura espiritual que estava começando a acontecer e eu estava muito deprimida. Eu só chorava. Eu estava infeliz no casamento, tinha me separado, na verdade, fazia um ano e estava muito desintegrada, né? Então eu comecei a respirar e foi como se tivesse tirado com a mão aquela angústia, aquela depressão. Sabe? Foi uma sensação assim maravilhosa que me trouxe um alento e uma possibilidade de dar compreensão àquelas loucuras todas que eu sentia, né? Então, quando eu comecei a respirar com mais frequência, foi de 98 até 2004, que eu respirei seguidamente, porque de 2002 a 2004 eu fiz a pós-graduação em respiração holotrópica lá em Goiânia, e que foi mensal, né? Foram 2 anos a gente fazendo todo esse trabalho de aprofundamento. Foi riquíssimo, né? Deixa eu ver o que está falando aqui. Então, Ana, por que você veio cumprir uma missão? Pelo simples fato de que você, estando neste planeta, você tem uma percepção de separação. Você não estaria neste planeta se você não tivesse uma percepção de que você é separada do outro. Então, você
olha o outro, você vê as pessoas na sua volta, você vê as coisas de uma forma separada. Esse é o pensamento do ego. Essa é a mente única que criou toda essa realidade e que parece muitas mentes porque a gente se vê separado. Então, quando a gente está aqui, a gente vem com que missão? A gente vem com a missão de despertar, de voltar para a fonte, de voltar para a unicidade, de encontrar nosso centro, que é de amor. No nosso centro não existe dor, não existe raiva, não existe projeção, não existe culpar o outro por aquilo que é aprendizagem sua. E nós estamos aqui justamente para fazer esse caminho de volta do lugar que a gente nunca saiu. É claro que essa interpretação é minha com base nos 15, 20 anos que eu estudo o Curso em Milagres, que eu integro tudo isso. Gente, eu estudo espiritualidade junto com astrologia, junto com o Grof, junto com tudo. Por quê? Porque é uma necessidade minha. É uma necessidade de responder essa pergunta, Ana, que você me fez. Né? Quando a gente tem essa vontade de sair de um lugar que tem dor, tem sofrimento, para um lugar de paz, é porque a gente está vindo buscar o nosso sentido de unidade, que é a conexão com todo, que é o que nós buscamos, a transcendência. Né? Ana, Maria, caso a mãe decida pelo aborto, tenta e não acontece, e essa criança vem ao mundo, como fica a criança? Bom, isso com certeza, Ana, vai estar no mapa dessa criança, né? O fato dela ter passado por toda essa situação é parte já do roteiro dela. Ela já escreveu esse roteiro, ela já pediu tudo isso. Nada, não é culpa da mãe, não é culpa da criança, são fatos, são experiências que a gente precisa viver para poder ir purificando essas crenças que a gente vai transformando em verdade de separação e que vai nos distanciando cada vez mais da nossa essência divina. Então, quanto mais separado a gente está da nossa essência divina, mais sofrimento a gente impõe à nossa vida. E mais a pessoas para fazer parte desse cenário de resgate, a gente atrai pela nossa órbita pessoal. Então, cada pessoa da nossa vida, ela foi escolhida a dedo para fazer parte da nossa órbita pessoal. É porque ela tem condição de nos trazer a possibilidade de aprender, a perdoar. Nós só temos uma função nesse mundo. Né? E a Paula, inclusive, conseguiu perceber isso numa experiência profunda que ela teve nessa semana, em que a gente pode transformar a nossa cadeia, né? O nosso DNA. A gente pode transformar a possibilidade de encurtar as nossas vivências. A gente tem lá um roteiro. A gente criou a mente do ego, a mente separada de Deus, talvez para tentar... Não se sabe qual que é a razão, como que se criou esse mundo. A gente tem hipóteses. E mais do que hipóteses, você tem que buscar dentro de você qual sentido isso tem para você. Eu acredito que quando eu vivo uma experiência de divindade, de amor, o mundo se funde em um. E não tem mais necessidade de eu eleger inimigos e nem apontar o dedo para quem me faz sofrer. Toda a cura do mundo depende de mim. Quando eu me curo, eu curo o mundo. Então é por isso que nós temos a nossa necessidade de vir, que é desfazer o ego. É para isso que a gente reencarna. Né? E aí, Ana, respondi para você? Você é rica de ensinamentos. Gratidão por dividir conosco, desejo 100 mil boas-vindas e gratidão. Que bom, fico feliz que isso tenha feito sentido para você. Algumas coisas em termos de espiritualidade, a gente chama de mistérios da vida. Né? A gente não sabe muito bem dizer por que é desse jeito. Principalmente quem experimenta, né, uma experiência holotrópica. Dificilmente não volta para a vida igual. Não volta. Ela volta transformada. Ela volta mais perto de Deus do que ela estava antes. Né? Então, se existe um caminho de autocura, é esse. É um caminho em que você pode dar vazão a essas dores, né? E deixar que essa experiência te transforme. Permitir que esse curador interno te guie no seu processo, na sua rota de cura. E quando você une isso com a astrologia e você consegue integrar, compreender essa experiência, quantos anos na escala do tempo você não poderá estar economizando de vidas aqui na Terra? Né? Como eu li outro dia no livro do Gary Bernard, que é um professor do Curso em Milagres, que escreveu muitos livros, e ele fala assim, né? Você não precisa esperar a próxima vida para se iluminar, você pode se iluminar nesta. Isso vai depender do quanto você está disposto a perdoar as pessoas e as situações que te acontecem, né? Que vêm para sua vida. Nesse momento eu estou tentando perdoar o Instagram, viu, gente?
fazendo uma piada aqui, não tão piada, né? Mas assim, com esse negócio desses algoritmos fatídicos do Instagram, que não entrega as coisas nossas para ninguém, né? A gente trabalha, produz conteúdos riquíssimos e a gente vê que a nossa audiência não recebe esses conteúdos, a menos que a gente pague, né? A gente faça anúncios para o Instagram, afinal de contas, ganhar o dinheiro dele, porque esse é o negócio. O duro é quando a gente ainda não aprendeu a fazer esse negócio, né? Quando a gente ainda não aprendeu a fazer esses anúncios, essas coisas todas, a gente fica dependendo de pessoas incríveis e maravilhosas como você, que vai compartilhar essa live aí para pelo menos 3 pessoas que você ame, que ache, que você considere que esse conteúdo vai ser relevante para a vida dela, né? Que vai fazer a diferença, que vai dar uma luz, gente. Mais importante de tudo, o que eu venho fazer aqui de terça e quinta, é trazer luz. Por isso eu falo, faça seu céu brilhar, seja a luz que ilumina o caminho da sua missão, porque só depende de nós. O poder de decisão de olhar para a vida com os olhos do ego, ou com os olhos do curador interno, ou do Espírito Santo, ou do self, ou o que você queira chamar, ou do seu orixá, né? Você vai estar sempre conseguindo superar as dificuldades do dia a dia com mais amor no coração. Tá certo que tem dia que parece noite, vai ter. Quanto mais você reza, mais assombração vai te aparecer. Fato, né? Mas você vai estar mais preparada, né? Você vai estar mais preparada para enfrentar essas dificuldades. Oi, Ana, opa, super vou contar aqui com essa sua profecia, que eu vou subir rápido, porque afinal de contas o curso do Faça Seu Céu Brilhar está aí disponível para você aprender astrologia, para poder usar essa astrologia com seus clientes, com seus pacientes, com as pessoas da sua família, com seus filhos, que é para você poder fazer a diferença, porque quando a gente, pelo menos, olha aquele roteiro, a gente olha aquele roteiro além do nosso ego, olha com o nosso curador interno, a gente vai querer ver aquele ser desafiador que está na nossa vida, além daquela armadura, além daquela casca grossa, além daquela falta de educação, além da incongruência de valores, para a luz que brilha dentro dela. E fica também aqui o convite para que você, se você quiser saber mais sobre o meu curso de formação em astrologia, pode me chamar pelo direct ou pelo WhatsApp. E também sobre os meus atendimentos astrológicos, também estou aqui à disposição para te esclarecer como é que funcionam. Quero agradecer você, quero agradecer a todos os meus queridos lá do grupo desse final de semana, dessa semana passada, que estão aqui, que me prestigiaram, Paula, Nath, Álvaro, quem mais que entrou? O Robson, Thales, todos vocês, muito obrigada. Fico super feliz. Fica o convite para a semana que vem. Perguntas, se tiverem, podem me mandar pelo direct. Muito obrigada. Um beijo, Paula. Um beijo para vocês.